Hello, everyone. As you can see Olá a outlined on this todos! slide, Como we vocês have podem ver provided neste simultaneous slide, interpretation temos o of prazer de English to oferecer hoje Spanish for you interpretação today. simultânea para inglês, Press the play espanhol e button at the português. bottom of your Favor computer clicar no screen botão and com o select globo na Music parte or inferior da Language. tela do seu computador e selecionar o idioma de sua preferência. In addition to simultaneous interpretation during Além da today's session, interpretação you have the option to simultânea, view slides na in sessão English de hoje, and vocês têm a Spanish. opção de If ver you'd like os to continue slides em viewing inglês, slides in espanhol e English, there português. is Se nothing you quiserem need to do continuar at vendo all. os slides em If inglês, you não would é like to preciso view the fazer mais slide in nada. Spanish or Se desejarem Portuguese, please visualizar o move your cursor slide to the em top of the espanhol ou screen and português, click on the coloquem o arrow cursor na under parte View superior da Options. tela e Under Share cliquem na Screens, seta ao lado select the de language View you would prefer to Options, view opções de simultaneously. visualização. Em If you have Shared any Screens, difficulty telas understanding compartilhadas, audio of this selecione o slide idioma in em your que preferred preferem language, visualizar a please apresentação. alert us in the Se chat tiverem alguma or at the dificuldade para Data acessar Alliance o support áudio ou os hotline. slides no idioma de sua preferência, por favor, nos alertem pelo chat ou no e-mail dataalliance@bloomberg.org. On behalf of Bloomberg Philanthropies and Em for the nome da well-being of all Bloomberg listeners, Philanthropies, é um grande prazer the dar as Bloomberg boas-vindas Philanthropy a City todos Data vocês a Alliance essa sessão announcing this program to informativa support sobre a cities City and Data strengthen Alliance leadership da practices. Bloomberg Philanthropies, My um name is programa Florence Juliard, inovador que apoia as Deputy cidades Philanthropy na Senior Program transformação das suas and práticas have de the dados. privilege of Meu working nome é closely Florence with the Juilliard, Philanthropy lidero os Alliance programas de City Data dados da Partnership. Philanthropies e já tive o privilégio de trabalhar We'll de cover perto com o 4 primeiro grupo de topics. 22 cidades que To fazem hear about parte what dessa drove this iniciativa. opportunity, Hoje vamos welcome to abordar City Data 4 Alliance temas. Primeiro, vamos CDP falar sobre o and que its impulsionou essa purpose. oportunidade, Next, como my City colleagues Data will discuss Alliance veio auto-officials a se and tornar um City Data programa e seus Alliance objetivos centrais. instructions Em details seguida, of minhas our colegas do program Bloomberg structure. Center e Then da we equipe will de finally apoio à share the cidade vão results of the compartilhar alguns presentation detalhes sobre and como o finally programa é we'll spend our estruturado. time together Depois, vamos walking through the oferecer uma visão participants. geral do processo de inscrição As e, such, there is finalmente, some temos um time tempo periods juntos throughout para our tirar time suas together, dúvidas numa and sessão de feel free perguntas e to submit them respostas. via the À Q&A medida que as feature dúvidas in the vierem à Zoom mente durante o screen nosso in the tempo language juntos, viewer. sintam-se à vontade de enviá-las Selecting questions através do together recurso during de the perguntas e Q&A. respostas na parte inferior da sua tela, no idioma de sua escolha. Vamos escolher as perguntas e discuti-las juntos durante a sessão de perguntas e The respostas. Bloomberg Philanthropy City Data Alliance will A City identify Data Alliance, da Bloomberg cities over Philanthropies, vai 3 years identificar um across total de North, 100 Central, cidades and em South 3 anos de America. toda a América do Norte, The Central e sophisticated, do Sul, que ambitious, são and as mais advanced partnership sofisticadas, strategies ambiciosas e focused on setting avançadas standards na for coleta local de governments dados e as to ajudará a achieving estabelecer goals um novo across padrão para os multiple governos locais residents. comprometidos em Before we utilizar os dive dados further para into the obter melhores program, resultados para os I want to moradores. briefly Antes reflect de on mergulharmos nos why we have detalhes do chosen programa, eu that queria and refletir why um we are pouco so sobre o excited to porquê see disso everyone ser here tão today. importante para nós e por que Bloomberg estamos tão Philanthropies animados em exists ver to todos better vocês deliver aqui lives hoje. to the A greatest Bloomberg number of people. Philanthropies atua para This means criar delivering vidas lives melhores e mais affordably longas para o to maior número de Americans around the pessoas. globe. Isso Today, significa que, em grande thanks. parte do nosso Number trabalho, one, acontece nas more than half cidades. of the Mais de global 900 population delas is ao redor do affected by mundo em função policies de that are 3 established by motivos. mayors Número um, here mais da or metade da city população leaders. global é afetada por Number políticas two, by estabelecidas por 2050, prefeitos e that number executadas will pelos rise to líderes da 78%. cidade. Número 2, And até o number ano de three, our 2050, esse infrastructure número vai subir partner, para Mosaic, is in 68%. E número appreciation 3, o nosso among major financiador, philanthropists Mike will work Bloomberg, foi weekends prefeito e like entende o thousands papel de of forma única talented entre os data grandes scientists will filósofos work for. que as cidades podem desempenhar These na reasons and more, galvanização de our pessoas, employees talentos e want to be grandes less ideias para about levar o mundo data and adiante. why we're here Com essas today. razões em mente, o nosso 2015, ímpeto é we ajudar as partnered with cidades a alavancar o 250 poder dos cities to dados. improve the way they use Desde data. 2015, nós Our ajudamos mais de progress has been 250 cidades a phenomenal. melhorar a forma For como example, utilizam we've dados e seen more provas. cities E o progresso monitoring tem and sido analyzing fantástico. governance. Por exemplo, já Key vimos a participação das accountability cidades que metrics monitoram e analisam o improved, progresso em direção às and we've seen principais city metas de leaders passar making better de decisions 30% para and also improving 75%, lives. e vimos líderes municipais Many of you know the tomando City Data decisões melhores que estão melhorando It is very diretamente a vida dos important to make the moradores. City Data Muitos de Alliance vocês sabem those isso em leaders primeira mão. who are already committed to Projetamos a using City data to Data improve Alliance lives para and os líderes protect municipais que já citizens' estão personal comprometidos em information. usar os dados para melhorar Our as vidas program da is funded população by nearly e, a como decade parte of desse
compromisso. Agora querem chegar a um próximo nível. Esse programa baseia-se em quase uma década de experiência, melhorando as práticas de dados e construindo capacidade de dados nas cidades, incluindo nosso trabalho de criar um padrão e um caminho para a excelência de dados através da certificação What Works Cities, com a qual muitos de vocês podem estar familiarizados. Depois, vocês vão descobrir como a certificação e o City Data Alliance se complementam. A City Data Alliance é um programa diferenciado que foi projetado para levar em conta 3 lições importantes do nosso trabalho. A construção de uma cultura de dados exige liderança de prefeitos e líderes sêniores na definição do tom e das expectativas para incentivar investimentos na construção de habilidades, uso de dados e práticas. Os dados em si não impulsionam decisões, mas os valores sim. Os dados são uma ferramenta poderosa para promover metas orientadas por valores e encontrar soluções aos problemas complexos que a sociedade enfrenta todos os dias. A transformação é difícil, mas uma abordagem focada em políticas e práticas de dados em toda a cidade pode estabelecer uma nova forma de trabalho dentro da prefeitura que leva a uma mudança duradoura. O programa foi projetado para prefeitos que já demonstram a capacidade e o compromisso de usar os dados para melhorar a vida dos moradores em suas cidades e querem garantir que as práticas de dados promissoras se estendam por toda a cidade. É uma oportunidade para prefeitos e prefeitas e suas equipes aprofundarem a forma como as prefeituras utilizam os dados para informar decisões, entender o impacto e comunicar resultados. Os prefeitos e prefeitas e outros líderes embarcam em uma jornada com os principais especialistas de dados para liderar com confiança através de dados e entender seu papel na criação de condições necessárias para a adoção em toda a cidade da excelência de dados, investir nas pessoas, práticas e plataformas certas para promover mudanças com foco especial no desafio que todas as cidades enfrentam, a construção de uma força de trabalho de dados robusta, e capacitar os moradores e o pessoal para contribuir à resolução de problemas, tudo com o objetivo final de criar mudanças duradouras nas cidades e proporcionar um impacto positivo aos moradores. Agora passo a palavra para minha colega, Carolina Araújo, que vai complementar sobre a estrutura do programa antes de passarmos às perguntas e respostas. Meu nome é Carolina Araújo, eu faço parte da equipe do City Data Alliance e eu vou apresentar e explicar alguns dos aspectos mais importantes do programa. A City Data Alliance ela é composta por 2 partes. Uma é um acelerador para prefeitos, prefeitas e outros líderes municipais, focado no fornecimento dos componentes essenciais e necessários para transformar a cultura de dados na cidade. E a segunda parte é uma especialização na prática de dados, que é uma imersão profunda numa das 4 áreas críticas de dados com especialistas no tema, para levar sua prática e torná-la sustentável em toda a cidade. Além disso, desde o início do nosso trabalho com as cidades, nós usamos a autoavaliação da certificação What Works Cities, para entender e avançar as capacidades da sua cidade para aquelas prefeituras que não são certificadas quando iniciam o programa. Nós incentivamos e apoiamos também a certificação. Vou começar a dar mais detalhes sobre o acelerador e depois vou passar a palavra para a minha colega Caroline, que vai explicar mais sobre as áreas de especialização em dados. Sobre o acelerador ele começa oficialmente com uma reunião presencial na Universidade Johns Hopkins, na cidade de Baltimore, onde os prefeitos e prefeitas vão participar de 3 dias de atividades com seus pares de outras cidades do grupo, e aprender o papel que vão desempenhar na formação de uma cultura informada por dados nas suas cidades. Eles serão apresentados aos conceitos centrais a serem cobertos durante os 6 primeiros meses do programa do acelerador e também como vão liderar suas equipes para ter sucesso durante esse período. Como parte central desses 3 dias, o prefeito ou a prefeita vai desenvolver a sua visão para os desafios que sua cidade vai abordar durante o programa e também a transmitirá para a sua equipe sênior, incluindo o líder do programa. Quais são os resultados esperados do acelerador? Ao final do acelerador, a sua prefeitura vai criar ou refinar uma estratégia de dados para toda a cidade, que é uma visão de 3 anos e um plano de ação projetado para fazer avançar o uso de dados na cidade e melhorar os resultados para os cidadãos. Também vai cobrir componentes centrais de governança, qualidade, uso e transparência de dados e o que se precisa para se atingir esses objetivos. Também vai criar uma estratégia nova ou aprimorada para ter capacidade de pessoal em dados e avaliar as habilidades e a capacidade de uso de dados na sua cidade, identificar oportunidades para melhorar a capacidade atual e também como usar os recursos para atrair e reter novos talentos e dados nas prefeituras. Também vai ter um padrão coerente para coleta e uso de dados desagregados e, por fim, uma plataforma de dados centralizada, pode ser nova ou pode ser melhorada,
que serve como repositório de dados da cidade para coletar, armazenar e validar os dados para uso em tempo real pelos líderes da cidade. Todas essas informações elas estão disponíveis na nossa página em recursos adicionais e vocês podem consultar. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Caroline Cavallari, que vai falar mais sobre as áreas de especialização em dados. Muito obrigada, Carolina. Meu nome é Caroline Cavallari e eu atuo na área de especialização em excelência em contratações públicas. E é com prazer que eu compartilho mais informações sobre a área de especialização em dados do programa City Data Alliance e quero agradecer a todas as minhas outras colegas da área de especialização do City Data Alliance que estão aqui hoje. Uma parte central da estratégia de dados da sociedade inclui seu trabalho em uma das 4 áreas essenciais desta prática, as quais são necessárias para alcançar a excelência no uso de dados. Os componentes, a área de especialização em dados do programa é projetado para apoiar suas equipes a aprofundar iniciativas da Prefeitura e a criar as condições necessárias para difundir práticas de avaliação, excelência em compras públicas, gestão de desempenho e dados como serviço em toda a cidade, em vez de concentrar essas práticas apenas em projetos específicos. Cada especialização é projetada não somente para apoiar o estabelecimento de políticas ou padrões em toda a cidade, mas também para ajudá-los a mapear os tipos de equipes e a capacidade necessária para garantir a continuidade dessa prática. De forma geral, essas práticas são, primeiro, dados como serviço, liderada pela Public Digital. Permite que as cidades mais avançadas passem de portais de dados abertos para uma abordagem mais baseada em problemas. Essa especialização vai desenvolver as práticas, políticas e equipes de dados da sociedade a fim de permitir uma forma coerente de projetar e prestar serviços de dados de alta qualidade, de ponta a ponta em escala, que servem às equipes da Prefeitura e o público em geral. Na avaliação liderada pela Behavior Insights Team, será elaborada uma estratégia de avaliação para toda a cidade, a qual ajudará a abordar questões urgentes e a melhor informar decisões políticas. Além disso, uma equipe de avaliação será treinada para gerar evidências relevantes e para alcançar melhores resultados. A gestão de desempenho, liderada pela Bloomberg Center for Government Excellence da Johns Hopkins, foi projetada para apoiar as lideranças da cidade a estabelecer rotinas e processos para gerenciar e medir seus projetos prioritários. E, por fim, a excelência em compras públicas, liderada pelo meu time, do Government Performance Lab, foi projetada para transformar as compras em toda a cidade através da adoção de uma abordagem estratégica, orientada por resultados, que economiza tempo para a equipe da prefeitura, incentiva a maior diversidade de fornecedores e alcança melhores resultados para os serviços contratados. De novo, lembrem-se que vocês podem consultar um resumo sobre as especializações na prática de recursos adicionais do site e acessar todas as informações. Tem alguma dúvida que eu posso tirar? Eu vou passar a palavra, então, para a Carolina Araújo agora, para ela explicar alguns detalhes do cronograma do programa e do processo de inscrição. Muito obrigada, Carol. Vou explicar agora algumas coisas práticas relacionadas ao cronograma e também à elegibilidade de cidades. Vocês podem ver no slide, esse é o cronograma, e, resumidamente, o programa ele será realizado entre abril de 2023 e maio de 2024. O acelerador e as áreas de especialização em dados, elas começam concomitantemente após a reunião presencial do programa em Baltimore. As áreas de especialização, como vocês podem ver, elas variam em duração, e elas podem ir até 12 meses. E sobre elegibilidade, vocês já ouviram o que o programa vai oferecer, e agora a gente gostaria de falar um pouco sobre quem achamos que está melhor posicionado para se beneficiar desse programa. Esse programa ele foi projetado para cidades que já estão comprometidas com o uso de dados para melhorar vidas e agora querem ir para o próximo nível. Por isso, nós solicitamos um compromisso firme para que o prefeito ou a prefeita participe da reunião presencial na cidade de Baltimore, dos dias 16 a 18 de maio de 2023, com a chegada dos participantes na tarde do dia 15 de maio. E não serão aceitos substitutos para o prefeito ou a prefeita. Antes da gente apresentar os detalhes do processo de inscrição, a gente queria fazer uma pausa aqui para as perguntas e respostas. E vou deixar uns minutinhos para as perguntas que vocês tenham. Bom, eu estou vendo aqui uma primeira pergunta sobre quais são as responsabilidades do prefeito durante o programa. Bom, como a gente comentou, os prefeitos ou prefeitas, eles vão participar de uma reunião presencial de 3 dias em Baltimore,
e vão aprender sobre o papel que eles ou elas vão ter para criar uma cultura informada de dados na cidade. Os prefeitos eles vão ser introduzidos a conceitos-chave que serão cobertos durante o programa e também vão aprender como liderar suas equipes nesse período para atingir o sucesso esperado. Os prefeitos também vão ser apresentados as possibilidades de adotar uma cultura baseada em dados e também estabelecer a visão sobre aplicar dados para suas prioridades de gestão. Além disso, os prefeitos eles vão ter a responsabilidade de identificar um líder sênior da sua equipe para servir como ponto de contato central do programa, que a gente chama de líder da City Data Alliance. 2, designar uma equipe de 3 a 4 membros da equipe executiva para participar do acelerador de 6 meses. 3, dedicar uma equipe técnica para a área de especialização, dependendo de qual seja essa área de especialização designada para a sua cidade. E 4, se a cidade ainda não tiver essa função, os prefeitos também vão ser orientados a designar um líder sênior da cidade para executar a estratégia de dados da cidade, que será criada ou melhorada durante o programa. Esse cargo pode variar dependendo da cidade, mas é o equivalente a um City Data Officer. A gente tem outra pergunta aqui relacionada às áreas de especialização. E aí eu vou pedir para os meus colegas nos ajudarem, mas a pergunta é um exemplo de práticas que as cidades têm que ter já para que elas possam ser bem-sucedidas nas áreas de especialização. E aí eu queria começar com a avaliação. Quais são as práticas que a cidade já tem que ter para que elas possam ser bem-sucedidas na sua área? Começando com a avaliação. Oi, Carolina. Obrigada por essa pergunta. Nós queremos que para que uma prefeitura seja bem-sucedida no programa, ela tem que ter pelo menos 4 coisas. No passado, ter realizado projetos de avaliação e ter sistemas administrativos que capturam os dados dos residentes. Isso o que significa? É que a prefeitura tem que ter compromisso anterior com a avaliação, com experiência na execução de projetos de avaliação. E também ter uma infraestrutura de dados para apoiar essas avaliações. Em segundo lugar, também é importante ter bom relacionamento entre departamentos, porque nós precisamos pelo menos que 2 departamentos da prefeitura estão interessados em avaliar uma política. Em terceiro lugar, a prefeitura tem 3 a 4 funcionários que possam dedicar de 10 a 50% do seu tempo para essa acelerador. O ideal é que as pessoas tenham experiência em avaliação no seu trabalho anterior, mas é muito importante também que eles tenham o tempo, porque aí eles podem ter mais experiência e dedicar melhor seu tempo para esse programa. É isso. Muito obrigada, Arlete. Vou passar agora para a Carol para falar sobre a área de excelência em compras públicas. O que é preciso para que as cidades possam ser bem-sucedidas nessa área? Muito obrigada, Carol. Bom, em primeiro lugar, algo que a gente traz bastante é o comprometimento. Então, estamos buscando cidades que estão comprometidas a melhorarem suas práticas de compras públicas e, principalmente, que estão comprometidas a olhar para evidências e olhar para dados que elas já possuem sobre os processos de compras públicas e analisar esses que a gente possa trazer essas secretarias para trabalhar junto com a gente quando o tema daquele módulo for relacionado a alguma coisa que a cidade queira priorizar, então algum time que esteja trabalhando com saúde ou com educação. E em terceiro lugar, o comprometimento de tempo, então estar sempre presente nas nossas reuniões semanais, temos reuniões de conteúdo e temos reuniões de coaching, que é o que a gente chama de reuniões individuais com as cidades, para fazer um trabalho com mais contexto e mão na massa e para atuar juntos. Então, acho que esses são os 3 pontos que a gente busca para cidades que a gente sabe que são bem-sucedidas em compras públicas. Muito obrigada, Carol. E eu vou responder sobre as próximas 2 áreas de especialização, começando com dados como serviço.
As cidades que são boas candidatas para essa área, elas possuem também a ambição e o compromisso com uma transformação significativa. Elas já possuem na prefeitura um diretor de dados ou um equivalente estabelecido, uma equipe dedicada a dados e a analytics e potencialmente também outros especialistas, como por exemplo, pesquisadores de usuários, designers e outros tipos de função úteis para essa especialização. As cidades também elas têm um forte histórico de publicação e manutenção de dados abertos e a capacidade de identificar fontes de dados que, com o desenvolvimento, poderiam abordar uma clara prioridade da prefeitura durante a área de especialização. E aí é importante fazer o alerta que para essa área de especialização, ela não serve para cidades que ainda estão procurando apoio para estabelecer ou para melhorar, consertar um portal de dados abertos. As cidades já têm que ter esse tipo de estrutura antes de começar essa área de especialização. E, por fim, passando para a gestão de desempenho, são dois requisitos principais que as cidades têm que ter. O primeiro é a capacidade em termos de equipe, já tem uma equipe formada por especialistas de dados que já coletam, analisam e publicam dados, e que esses dados eles já estejam existentes. E a segunda é ter essa infraestrutura para essa coleta de dados e análise de dados, de alguma maneira ela já esteja desenvolvida, pelo menos em nível intermediário, para que as cidades possam ser bem-sucedidas nessa especialização. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, antes da gente passar para os detalhes sobre a inscrição para o programa. Tem mais uma pergunta, antes da gente passar para os detalhes da inscrição, sobre qual é a diretriz para cidades que não são organizadas com prefeitos como liderança. Por exemplo, cidades que têm formas de governo como Council Manager. E a resposta para essa pergunta é que nós sim já temos várias cidades no primeiro grupo de cidades que têm a estrutura de Council Manager na City Data Alliance, incluindo San Antonio, no Texas, Tempe, em Arizona, Rochester, Minnesota, e duas cidades canadenses, Regina e Kitchener. E a diretriz é que o prefeito ou prefeita, ele precisa estar no programa como um participante efetivo, um membro central do programa no processo de inscrição. E se a cidade for selecionada, o prefeito ou prefeita deve participar da reunião presencial em Baltimore de 16 a 18 de maio, com chegada no dia 15. Nós encorajamos os City Managers ou Deputy City Managers para servir como um dos líderes seniors do programa. Bom, antes de passar para mais perguntas, a gente queria dar alguns detalhes sobre o processo de inscrição. Nós elaboramos um processo de inscrição focado em dois componentes principais. Um é a capacidade da sua cidade em assumir esse trabalho de forma relevante, e o segundo é a visão do prefeito ou da prefeita para fazer com que o seu governo funcione melhor por meio dos dados. Mais especificamente, nós estamos procurando prefeituras que já estão usando dados de forma avançada e prefeitos e prefeitas que têm uma clara visão e um compromisso com o uso transformador dos dados para a liderança. Isso inclui a vontade e o tempo necessário para estabelecer sistemas, rotinas duradouras em toda a cidade para o uso de dados. O nosso processo de inscrição para o City Data Alliance tem 4 partes que precisam ser enviadas por todas as cidades candidatas. A primeira é uma declaração assinada de compromisso com o programa, é um resumo dos compromissos que o programa implica para o prefeito ou para a prefeita, para o líder ou a líder designada para o programa e para as pessoas da equipe sênior que vão participar. E essa declaração ela tem que ser assinada pelo prefeito ou pela prefeita. O segundo componente é um vídeo do prefeito, em que prefeitos ou prefeitas vão responder a 3 perguntas sobre a sua visão e o motivo pelos quais eles querem participar do programa, como o programa vai apoiar a cidade para melhorar a vida dos moradores e porque agora é o momento ideal para a participação da cidade no programa. Em terceiro lugar, nós temos um documento de perguntas escritas de inscrição, que inclui 6 perguntas sobre como a sua prefeitura já usa dados, onde que o prefeito e a liderança da cidade entende que a prática de dados são fortes, onde elas precisam ser melhor desenvolvidas,
e como a cidade atualmente já está investindo em evidência e uso de dados e sua capacidade. Também será solicitado que as cidades elas classifiquem a ordem de preferência das áreas de especialização, ou seja, em termos de prioridade para a cidade, em termos de necessidade entre gestão de desempenho, excelência em compras públicas, avaliação ou dados como serviço, qual é a ordem de preferência para a participação da sociedade e incluir uma breve justificativa para isso. E, por fim, o quarto componente do programa é o preenchimento da autoavaliação da certificação What Works Cities. O padrão de certificação What Works Cities estabelece um padrão de excelência internacional para a governança municipal e uso de dados, e a City Data Alliance, esse programa, ele está totalmente alinhado com o padrão de certificação What Works Cities. Essa avaliação inicial, ela permite que se compare as práticas atuais de dados da cidade com as melhores práticas em 43 critérios. E a meta de se fazer a avaliação agora, para a equipe do City Data Alliance, é que a equipe do programa tenha informações sobre a capacidade de dados atual da cidade, e aí poder adequar a experiência do programa às necessidades de cada uma das cidades. Bom, agora a gente tem uma segunda rodada de perguntas. Aqui estão disponíveis todos os parceiros do programa, a equipe de suporte do programa também, para tirar qualquer dúvida sobre o programa e também sobre o processo de inscrição. E estamos abertos a perguntas tanto no chat, em qualquer língua que funcionar melhor. Nós temos uma pergunta sobre qual é o perfil da equipe que acompanhará o prefeito no City Data Alliance e quantas pessoas devem estar diretamente envolvidas no programa. Bom, o número de líderes sênior que vão participar do programa vai depender muito da estrutura e das necessidades de cada uma das cidades participantes. Mas, tendo a experiência do primeiro grupo de cidades, muitas cidades do primeiro grupo selecionaram entre 3 a 4 líderes sêniors para participar, incluindo o líder do City Data Alliance, que em geral, mas não sempre, é um cargo equivalente a um City Data Officer ou um Chief Data Officer ou um Chief Information Officer, que vai servir como ponto de contato central da cidade no programa. Além disso, se a sua cidade for selecionada, a nossa equipe do programa vai trabalhar com o líder do City Data Alliance, com o prefeito ou a prefeita, para identificar líderes sêniors que podem apoiar o desenho e a implementação da estratégia de dados da cidade, que é um dos resultados esperados do programa. A conclusão é que a equipe que vai participar da área de especialização, baseada na nossa experiência no cohort, no primeiro grupo, é que a equipe das áreas de especialização, elas vão ser provavelmente diferentes da equipe que está participando do acelerador. Mas o City Data Alliance Leader vai ser comum aos dois grupos e vai estar nos dois componentes do programa. Por fim, só também fazendo uma aclaração sobre o que é um líder sênior, quando a gente se refere a esse termo. Nós estamos nos referindo a funcionários das prefeituras de nível de direção ou acima. E no primeiro grupo de cidades nós tivemos, por exemplo, Chief Data Officer, gerentes da cidade, diretores de informação e tecnologia, diretores de dados, que têm a autoridade e a capacidade para implementar a estratégia de dados da cidade. E esses líderes seniors, eles são selecionados baseados na estrutura e nas necessidades de cada uma das cidades. Ver se temos mais perguntas por aqui. Temos uma pergunta sobre o vídeo de inscrição. A pergunta é se o prefeito tem que estar no vídeo de inscrição e se o vídeo ele tem que ser gravado e editado de maneira profissional. O prefeito é o prefeito, ele sim tem que participar do vídeo e gravações com outras pessoas da prefeitura não serão consideradas para inscrição. O vídeo ele é uma oportunidade para prefeitos ou prefeitas compartilharem seus objetivos e visão para a participação do programa e não é necessário que o vídeo seja feito de maneira profissional.
pode ser filmado por celular ou também por uma câmera básica. E, para a gente, a qualidade do vídeo é muito menos importante do que o conteúdo da fala do prefeito ou da prefeita. Temos uma pergunta aqui sobre o que acontece depois dos 3 dias do encontro presencial em Baltimore. Depois dos 3 dias do encontro presencial em Baltimore, os prefeitos participantes eles vão ter um encontro, uma reunião com os líderes seniors da cidade para passar qual foi a visão construída sobre os objetivos do programa e os resultados esperados com o acelerador. E para desenvolver essa estratégia de dados da cidade, que é o componente principal do programa, a equipe senior de cada cidade vai participar do acelerador, que é formado por vários componentes, como, por exemplo, sessões de keynote, que vão ser virtuais, em que as equipes seniors vão escutar de especialistas em dados sobre exemplos desse trabalho em ação, sobre boas práticas e como colaborar com seus pares para criar uma cultura de dados na cidade. O segundo componente são workshops, que podem ser individuais, mas também podem ser com outras cidades pares do programa, que também são virtuais e são sessões para que as equipes seniors elas possam aplicar os conceitos e as capacidades apresentadas nas sessões de keynote e como usar essas práticas para serem aplicadas na sua cidade de acordo com as necessidades. E, por fim, um outro componente do acelerador são sessões de coaching individual, que são sessões regulares, que vão ser agendadas com a equipe senior de cada uma das cidades, que também vão ser virtuais, para apoiar cada uma das cidades em avançar no plano de implementação. Isso inclui oportunidades para que as cidades com especialistas possam desenvolver a estratégia de dados de toda a cidade e todos os seus componentes. E, por fim, mais um componente do que vai acontecer depois do convening são showcases, que são oportunidades também ao longo do acelerador para que o prefeito ou a prefeita e as equipes seniors elas possam se reunir para falar sobre o progresso, demonstrar o que foi feito e também ter o guia da cidade, o guia do prefeito da cidade sobre os próximos passos a seguir para se criar essa cultura de dados. Ver se temos mais perguntas. Temos 2 perguntas que eu vou passar para as minhas colegas. Uma é sobre avaliação, a área de especialização de avaliação. E a pergunta é sobre se as cidades elas precisam escolher um projeto específico para ela trabalhar com avaliação durante o programa, ou se o foco da área de especialização é mais em avaliação de uma maneira mais ampla na cidade. Thank you, Carolina. So the cities will be able to pick the project that they would like to work on. In this track, you will be assigned a coach. So he or she may aid you in choosing this evaluation project. However, you are the one that really knows the city government. So we'll give you some guidance on how to select a novel, meaningful, actionable, and feasible evaluation project. But at the end of the day, it will be you choosing, since you are the one that knows your city the best. So we can also share some examples of other evaluation projects during the track that were conducted by other cities. Muito obrigada. A próxima pergunta é para o João, relacionada à certificação What Works Cities. E a pergunta é se, para poder se certificar, se a cidade tem que ter uma plataforma web onde se publicam os dados, o que acontece se a cidade não tem essa plataforma e se o programa ajuda a cidade a construir essa plataforma. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a cidade, esse é um dos critérios que a gente analisa. O processo de certificação ele vai analisar a cidade em 43 critérios. Possuir um portal de dados abertos faz parte de uma das 8 áreas assim, em que os critérios são agrupados.
Isso quer dizer que não necessariamente a cidade precisa ter um portal de dados abertos, mas é comum que as cidades que se certifiquem tenham boas práticas de dados abertos, incluindo o portal. A gente ajuda nesse processo. A cidade ela tem que ter alguns critérios básicos, mínimos, e cumprir um número específico. Então, para ter o menor nível de certificação, que é a certificação prata, a cidade precisa ter pelo menos 22 critérios cumpridos. E a gente ajuda a cidade no processo de aumentar a certificação ou até uma vez certificada, aumentar de nível de certificação. Se ela faz 29, por exemplo, ela vai para a certificação ouro. Então, o programa de certificação ajuda nesse processo, mas não é um pré-requisito já ter um portal de dados abertos, não. Muito obrigada, João, e eu também vou incluir de que a certificação ela não ocorre durante o City Data Alliance, obrigatoriamente, embora o currículo ele esteja muito alinhado entre os dois programas, e as cidades, sim, elas podem avançar com a certificação durante o curso do programa, mas não é um requerimento do programa City Data Alliance ter um portal de dados abertos, de publicação de dados, para que elas possam participar do programa. Nós temos uma pergunta logística sobre o convening, sobre o encontro presencial em Baltimore, relacionada a quando o prefeito retornaria à sua cidade depois da reunião presencial. A reunião presencial acontecerá entre os dias 16 e 18 de maio. Os prefeitos vão chegar no dia 15 e os prefeitos vão voltar para suas cidades na noite do dia 18 de maio. E aí nós temos uma pergunta, e essa eu vou passar para a Florence, sobre o que esse programa é diferente do programa de educação executiva de Bloomberg Harvard. Quais são as diferenças desse programa? Thanks, Carol. Yeah, so the program is different from the Bloomberg Harvard Leadership Initiative, which many mayors Da Bloomberg Harvard. E muitas das cidades interessadas já tiveram seus prefeitos participando desse programa, né? Que é um programa de 1 ano para o prefeito com 2 líderes sêniores, e o programa foca em liderança de uma forma mais ampla, colaboração, negociação, e tem um componente também de ser um líder baseado em dados. Mas o City Data Alliance é para cidades que já têm uma visão e a capacidade sobre o que as decisões baseadas em dados podem fazer para uma cidade, e foca em avançar as práticas de dados e políticas de dados nas cidades. Então, vai focar bem mais em dados e práticas de dados, assim como políticas de dados, como criar uma estratégia de dados para toda a cidade e como avançar nas práticas de dados da cidade, em uma das 4 áreas de especialização. Muito obrigada, Florence. Nós temos outra pergunta logística relacionada à inscrição sobre qual é a documentação que tem que ser submetida junto com a autoavaliação da certificação What Works Cities. E aí, para City Data Alliance, para inscrição no programa City Data Alliance, nenhuma documentação é necessária para a autoavaliação da certificação. Para a inscrição no City Data Alliance, é necessário apenas responder a cada uma das perguntas com sim, não ou em progresso, para cada um dos critérios de certificação, porque, como comentamos antes, o objetivo, nesse momento, é que a equipe do programa tenha acesso à capacidade atual das cidades para o uso de dados, e aí poder adaptar e usar o currículo do programa para atender às necessidades de cada uma das cidades. E a certificação ajuda a gente a entender onde que as cidades estão nesse momento. Por favor, sintam-se livres de continuar colocando suas perguntas no chat. Nós temos uma pergunta sobre qual é a estrutura do programa acelerador e quais são os compromissos semanais que os membros da equipe sênior têm que ter para participar desse programa. Bom, os membros da equipe sênior, eles devem participar das atividades do acelerador durante os 6 meses do programa. E isso cobre 3 períodos de aprendizado. Cada período ele dura 2 meses e inclui sessões online, workshops com as demais cidades do grupo e sessões individualizadas de coaching.
Todas essas atividades, elas são online. As equipes sênior também apoiarão as equipes técnicas na área de especialização, designada por cada uma para a sua cidade, e elas diferem entre si, mas também elas possuem sessões coletivas, workshops e sessões de coaching individualizado para cada uma das cidades. As duas frentes do programa, o acelerador e a área de especialização, elas são coordenadas para garantir que a equipe sênior possa ter uma participação robusta nos dois componentes do programa. Ver se temos mais perguntas. Nós temos uma pergunta do Adejob, espero que eu tenha pronunciado certo o nome, sobre logísticas do evento presencial em Baltimore. Essa nós vamos responder por e-mail para cidades que forem selecionadas por programa, com todos os detalhes em termos de onde os prefeitos vão estar e toda a agenda do encontro presencial. Carol, I do want to add that Carol, eu queria acrescentar que para qualquer prefeito ou prefeita que vai viajar para Baltimore, o custo das viagens e acomodação serão cobertos pela Bloomberg Philanthropies. E a gente vai ter um hotel selecionado, prontinho para esperar os prefeitos e prefeitas. Então, a gente vai trabalhar com as cidades selecionadas para fazer todos os detalhes finais, mas não há necessidade de pagamentos. Temos mais perguntas? Temos uma pergunta da Franciele, se nós entramos em contato com todas as cidades que fizerem a inscrição, sendo elas selecionadas ou não. E a resposta é sim, todas as cidades vão receber respostas sobre a sua inscrição. As selecionadas vão receber mais detalhes sobre o programa, e as que não foram selecionadas também vão receber o resultado do programa, do processo de seleção. Temos uma outra pergunta de logística que a gente também vai responder por e-mail, relacionada a quantas pessoas da equipe, quem vai acompanhar o prefeito em Baltimore, em termos logísticos também, e essa pergunta também vai ser respondida por e-mail para as cidades selecionadas. Se temos mais perguntas? Temos uma pergunta super importante da Claire sobre qual é o prazo para envio das inscrições. O prazo para envio das inscrições é dia 16 de fevereiro, até às 11h59 da noite, horário do leste, EST. Nós encorajamos que as inscrições elas sejam enviadas assim que prontas, não precisa esperar o prazo final.
porque elas já estão sendo revisadas de maneira periódica pela equipe do programa. Mais perguntas? Temos mais alguns minutinhos para qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham. Tem uma pergunta sobre qual é o prazo para a devolutiva final para cidades que aplicaram para o programa, quando que elas vão ouvir de volta sobre o resultado das inscrições. As cidades que se inscreveram, elas podem esperar de ouvir da equipe do programa em abril sobre o status da sua inscrição, mas durante esse período, qualquer dúvida, qualquer pergunta que as cidades tiverem, nós estamos disponíveis para responder pelo e-mail do programa, que podemos colocar aqui no chat. E o prazo de abril, ele inclui tanto cidades que vão ser selecionadas para esse segundo grupo, como também cidades que não sejam selecionadas para esse grupo. Nós temos tempo para mais uma pergunta ou duas perguntas, antes da gente poder encerrar essa sessão. Bom, acho que não temos mais perguntas por agora, mas também estamos muito disponíveis para responder a qualquer outra dúvida por e-mail. Muito obrigada a todos e todas. Eu vou devolver a palavra para a Florence para encerrar a nossa sessão de hoje. Thank you. We are thrilled by your interest in the Muito program. obrigada. Estamos muito felizes com o interesse de vocês no programa. Esperamos que tenha sido uma sessão muito informativa e que vocês considerem o City Data Alliance e que vocês se inscrevam. O último dia para enviar a sua inscrição está chegando, é no dia 16 de fevereiro, a próxima quinta-feira. Estamos esperando a sua inscrição e a nossa equipe está pronta para ajudá-los, se vocês tiverem perguntas antes de se inscreverem, ou se vocês quiserem discutir com uma cidade participante. E a nossa equipe vai ficar aqui na reunião, se vocês ainda tiverem perguntas ou precisarem de assistência com a sua inscrição. Por favor, enviem sua inscrição assim que possível. Obrigada.